Vizinhas, boa noite. Eu vou passar um pouquinho da realidade, tá? Das urgências e HDT. Como eu já tinha falado, eu sou médica, atuo nas duas áreas na pediatria. E eu vou passar um pouquinho da realidade para vocês, para acalmar um pouco os ânimos, que eu acredito que é muita informação e pouco tempo para digerir tanta informação assim. Eu tô passando para acalmar, porque o período que a gente esperava de doença tá seguindo o padrão que a gente já tinha planejado, que é manter um padrão retilíneo, onde tivesse o mínimo de morte possível. A gente conseguiu esse marco. Infelizmente, hoje nós tivemos esse óbito documentado, que é algo esperado da doença. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre a questão da doença, que fica muito confuso, até entre vários médicos. A especialidade, a doença é específica da infectologia. É uma área muito complexa da medicina. Então, muitos médicos dando opinião ao mesmo tempo que não é da área, acaba confundindo a população e tornando as coisas até saindo do cunho de saúde para questões políticas. Cada um puxa pelo maior interesse. Então, eu vou explicar para vocês na neutralidade o que acontece. A questão da virulência do corona não é algo novo para nós médicos. Nós estudamos isso no período da faculdade, estudamos isso no período que a gente estuda a matéria de infectologia. Não é algo desconhecido. Para muitos parece ser porque já são especialistas. Não utiliza estudos nessa área, não tem que lidar com essa situação. Como eu fico no HDT, para nós não é uma doença desconhecida. Então, eu vou tentar explicar da melhor forma possível o porquê desse pânico todo. A doença tinha muito tempo que não acometia numa grande gama, chegando a uma pandemia. É uma família de vírus muito branda, quando muito faz febre, dores no corpo, coriza, tosse. Quando existe um agravo, ela pode fazer as faltas de ares, as pneumonites virais graves, levando o paciente a uma UTI e a um óbito, não pela doença, mas pelas comorbidades. Então, eu quero deixar claro que os óbitos que têm acontecido não é pela doença. O óbito vem acometer cada paciente no seu individual com cada comorbidade. Se é um diabético, usa insulina, é imunodeprimido. O uso da insulina imunodeprime o paciente. Se é um paciente cardiopata, problemas cardíacos diversos, leva o paciente a uma descompensação, levando ele ao óbito. Então, que fique claro isso. Quais são os grupos de risco para os vírus no geral? Doenças virais. Todas as classes idosos, crianças imunodeprimidas, adultos imunodeprimidos. Esses são os grupos de risco. Naqueles casos de alguns jovens que se contaminaram, tiveram desconforto respiratório, acabou tendo que ir a uma internação, a uma observação e uma boa recuperação. Caso dos jovens que vieram a óbito e crianças são o quê? Do jeito que eu falei, comorbidades. Eles têm outras doenças, outras diversas. Ah, mas teve jovem que morreu, não tinha doença nenhuma. Ele pode não ter doença, mas ele estava praticando costumes que podem adoecer. Quais são? Utilizar a medicação sem prescrição, principalmente classes de corticoides, principalmente produtos de academia, que a gente sabe que eles fazem uso sem prescrição e sem orientação. Tá vindo aí uma onda de narguilé, fumos, tudo isso, todos os jovens que se complicou, tinha histórico diverso, inclusive de drogas. Então, que fique bem claro isso daí, que ninguém estava estável e sã, total. Não tinha cuidados na saúde, os que complicaram foi isso. Então, eu quero acalmar todo mundo para a gente ver o que a gente pode fazer para auxiliar na informação. Quanto aos pacientes que ainda estão na infecção, o desenvolvimento da doença é o que a gente espera, está sendo brando. São poucos casos de gravidade de UTI.
a preocupação de ter que fazer quarentena, que não está sendo feito, porque eu tenho ficado nas urgências, e estamos recebendo pacientes que não é urgência, que não tem nada, e comparece lá para poder pegar atestado. Então, nós não temos a gravidade que a gente esperava. E a gente viu que a linha, mesmo seguindo numa quarentena, não foi o resultado que a gente esperava, que era o decréscimo, porque o padrão do vírus não é esse. Ele segue um padrão que é regulado pela temperatura. Graças a Deus, Deus tem abençoado o nosso país, que a temperatura não é favorável para essa replicação na rapidez que se espera, como aconteceu na Itália. Então, o que a gente tem que ver é que, graças a Deus, as coisas estão dentro do que eu espero, do que a medicina espera da doença. Vamos ter pessoas muito infectadas? Sim. Vai parar a infecção? Não, não tem como parar, não tem vacina para ela. Como é que eu fico imune a isso? Só pegando a doença. E a gente sabe que a infecção já está espalhada numa gama maior do que a gente imagina, não tem como ter controle, porque não tem como a gente testar todos os testes em todos os pacientes, em toda a população que deveria ser feito, porque a gente não tem insumo para isso. Nosso país não comporta esse tipo de coisa. Então, a gente já tem uma fragilidade nos dados que estão sendo publicados. Então, os dados não são verídicos. A grande maioria dos dados vai ter esse tipo de alteração, então não tem como estimar. Outra coisa, temos que lembrar da questão que a infecção, ela ainda está no início. A infecção vai se espalhar até setembro. Nós temos que manter alerta com as precauções até setembro. O que é preocupante agora? Graças a Deus, a parte de saúde para a medicina, no que a gente esperava do vírus e mantendo contato com o pessoal do exterior, geneticistas, médicos, médicos que fazem autópsia de pacientes, deixaram claro para nós o seguinte: o vírus não mata, o que mata é as doenças que o paciente já tem. Então, o que a gente tem que fazer? Proteger crianças que têm comorbidades, doenças cardíacas, transplantes, crianças que usam corticoide por doenças diversas da pneumologia, da parte pulmonar, crianças asmáticas e outras doenças que enquadram a criança nesses quadros de doenças de risco, né? E os idosos, principalmente os fumantes, os diabéticos, os cardiopatas, né? A gente tem que ter uma cautela, porque tem pacientes idosos que a gente fala assim: ah, mas minha mãe não é fumante. Mas no tempo passado, ela utilizou fogão a lenha. Então, ela já tem lesões pulmonares. Essa fibrose, que tá todo mundo assustado porque faz fibrose, porque a fibrose mata. Fibrose, todos os pacientes idosos da época de fogão a lenha vai ter fibrose pulmonar. Tem um grau de lesão por causa do fogão a lenha, de respirar a fumaça. Então, nós temos que começar a digerir algumas informações e filtrar coisas que está tendo na TV, porque já não é mais questão de saúde, já está virando uma questão política, nós já estamos distorcendo uma coisa que era para ter neutralidade na saúde entre todas as equipes, estamos começando a passar política. O momento é de ter racionalidade e saber como agir. Então, estou passando para tranquilizar. Nós estamos com os resultados que nós esperamos. Passar ileso sem óbito não tem como, porque nós temos muitos pacientes que se contaminarão e pelo próprio organismo ele não irá resistir, porque é uma seleção natural. Ninguém quer que o seu seja cometido, ninguém. É o que nós temos que fazer. Quais são as medidas a ser tomadas? Higiene. É higienização. O que me preocupa agora? Depois que a gente já conseguiu controlar e entender a doença. Me preocupa o seguinte: eu preciso, na unidade hospitalar, de algodão. Eu preciso de tecido, preciso de medicações, preciso de tubos de ensaio onde a gente faz as pesquisas. Então, isso tem me preocupado por quê? Porque as indústrias estão todas paradas. Nós temos pessoas que não é do grupo de risco que está parado. 14, 15 dias é muita coisa. Eu preciso que chegue os produtos.
Eu preciso que os containers que estão parados por conta de falta de fiscalização, porque teve que parar tudo, eu preciso que volte ativo, porque nós precisamos de medicação. Estou preocupada com a questão agrícola, porque nós precisamos de algodão. Eles precisam fazer o plantio. As empresas de semente e distribuição não têm plantio, não está distribuindo. A gente está na época de plantar. Precisamos colher isso daí. Estou preocupada com a comida, porque os pacientes vão precisar de comida, porque não são só esses, a gente vai ter contagem até setembro. Então, vai ter muitos pacientes até setembro. Precisamos reestabelecer as coisas. Precisamos pôr a mão na consciência agora, ter calma e compreender o que está sendo feito. Nós precisamos ter raciocínio de pensar assim, é o que se espera? Adiantou a medida? Não foi como que a gente esperava. Para nós, não resolveu. A gente acreditou que ia diminuir ao máximo, mas o padrão virulêntico, da virulência é esse. É fazer um padrão onde eu cresço, depois eu estabilizo. Nós estamos conseguindo manter os marcos menores possíveis. E a gente não vai sair por menor do que está. Não tem como. Então, o que a gente tem que fazer agora é o seguinte, é não segurar o que nós vamos precisar. Muito tem se falado, mas não é hora de preocupar com isso, a saúde é mais importante. Para ter saúde, eu preciso de insumos. Se começar a faltar dinheiro para pagar água, se as famílias pararem de ter dinheiro para comprar álcool em gel, eu vou ter um alto nível de infecção novamente. Eu preciso que volte à normalidade, eu preciso que o pessoal produza algodão porque eu utilizo o material no hospital. Eu preciso do plástico porque nós utilizamos na seringa, precisamos da borracha porque nós também utilizamos nos equipamentos de respirador. E precisa ser destravado o porto, porque a gente precisa dos respiradores que está dentro dos containers. Então, precisamos voltar ativa. O pessoal que faz plantio, eles estão com máquinas paradas porque não tem peça. Nós precisamos fazer que as indústrias atacadistas de peças automotivas e diversas, não só dessas, mas de produção de peças também, para maquinários que faz álcool em gel, que faz diversas coisas, nós precisamos que voltem ao trabalho com a cautela que já foi determinada. Utilizar máscara, a cada 2 horas lavar as mãos, manter aquele distanciamento, ficar na vigilância do funcionário que está doente e mandar para o posto de saúde para fazer uma avaliação dele, mas não ficar todo mundo em casa. 14, 15 dias é muita coisa. O nosso país é de terceiro mundo, nós não temos suporte para isso, nós não podemos parar com uma questão de uma virulência que está num padrão se esperado e está no momento sob controle. A infectologia tem o controle da doença. A doença está aí e vai permanecer até setembro. Então, nada vai mudar até lá. O esperado vai ser isso. Ela vai passar, vai ter óbitos? Vai ter óbitos. A verdade é essa. Vai existir, sim. Vai existir de muita gente imunodeprimida. Isso vai acontecer, infelizmente. Não fosse pelo vírus, seria por qualquer outra coisa, porque o momento agora está sendo esse, mas nós estamos entrando no momento também por infecções pela influenza, que é H1N1, H5N1. Então, nós temos que ficar alerta, porque essa não vai ser a primeira e nem a última vez. Várias outras coisas vai passar e a gente tem que ter um raciocínio e uma calma para lidar. Tudo na vida é uma balança. Nós temos que ter cautela. Me preocupa muito as empresas fechadas, porque está começando a faltar. Nós não temos máquinas para poder fazer os álcool em gel, já tem empresas que não tem como produzir mais, o preço das coisas sobe absurdamente. Nós estamos numa classe privilegiada de ter condições, mas me preocupa os funcionários que não têm. As outras pessoas que não têm, que inclusive para quem tem filho, logo mais o colégio vai abrir. E vão ter contato com os nossos filhos, para quem tem filho, pessoas que não estão conseguindo sequer pagar água, não estão conseguindo comprar insumo nenhum para higienização e vai para um colégio contaminar outras crianças. Eu preciso que todo mundo tenha condições. A gente precisa segurar o emprego de todo mundo para que venha a questão de saúde junto. Outra coisa, questão muito também importante, é que a gente não pode esquecer que as medicações dependem de quê? Planta.
Nós precisamos da colheita. Pessoas estão ficando sem plantar porque tem maquinários estragados. Os caminhões estão ficando sem levar balas de oxigênio porque não tem pneus. Nós precisamos soltar isso daí. Precisamos, porque o mundo é uma engrenagem. Não dá para a gente ficar ao redor só da área de saúde. A área de saúde depende de toda a engrenagem funcionando. Então, eu preciso que todo mundo ponha a mão na consciência e que nós possamos entender que a saúde vai vir como a engrenagem. A gente precisa de todo mundo junto. Precisamos voltar o mais rápido possível, porque eu preciso de material também no hospital. Eu não posso começar a faltar esses materiais. Então, assim, estou passando para acalmar. É o que a gente espera. Nós vamos manter a cautela, tá? Tô triste com algumas situações que a gente tem pego no cais, situações de pessoas que é para estar ajudando, trabalhando, fornecendo e está indo pegar atestado. Isso me entristece bastante, porque o momento não é esse, o momento é de união, é a gente batalhar, é a gente tentar manter as coisas no lugar. Não tem como um chefe de empresa manter emprego de ninguém, já tem um monte de gente que está desempregado, já tem aí mostrando que um monte de supermercado saqueado. Nós não queremos enfrentar esse tipo de coisa. Nós queremos que ir no supermercado e encontrar arroz, feijão, porque se não começar a vir o plantio, o tempo de chuva passa, o tempo de quente vai vir e não vai salvar nada. Os preços vão ficar absurdos, as pessoas vão começar a passar fome. A doença já é do controle. Nós já reconhecemos o controle, nós estamos mantendo contato com o pessoal dos países infectados, sempre trocando informação. Não é uma doença desconhecida, nós temos estudado em cima da doença, não está fazendo padrão nenhum em comum. A única coisa que assolou foi uma mutação que foi feita na China desse vírus. Ele veio um pouco mais resistente, com sintomas um pouco mais severos. A complicação é quando? Quando eu tenho outras doenças. Então, o vírus não mata. O que mata é doenças que o paciente já tem elas. A gente vai tentar sanar isso. E vamos tentar evitar quem está no grupo de risco. Vamos tentar nos resguardar. Quem tem os seus pais e vai ter que sair para trabalhar, vamos nos resguardar, ter menos contato, ter cautela. Aqueles que têm os pais que moram sozinhos e que de qualquer maneira, por morar sozinho, vai ter que ter contato com a população, nós vamos começar a acolher essas pessoas. Vamos acolher, vamos auxiliar, porque o tempo é isso, é acolhimento. É acolhimento e racionalidade. Temos que ter calma, é um tempo de crise, e em tempo de crise tem que ter calma, que senão as coisas se atropelam. Não vamos deixar a política subir a cabeça, não vamos entrar com partidos políticos, nós temos que ter racionalidade e pensar no bem maior, que é o quê? Equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio. Não dá para ficar parado 15 dias. Vamos começar a organizar as coisas, as empresas se organizar com as proteções, vamos ter as palestras necessárias para empresas que estão com uma gama muito grande de funcionários, vai ter que ter algumas reduções, os impostos são muitos, quem faz essa questão dos impostos somos nós. As grandes empresas mexem com impostos muito maiores que é de maquinários que vêm de fora. Então, a gente precisa de uma engrenagem funcionando porque nós precisamos dos produtos do exterior, que são as máquinas de respirador, que é do exterior. Se não tiver dinheiro para comprar, que é arrecadado pelo imposto, pacientes vão morrer porque não tem máquinas. Então, a gente precisa pensar no que a gente está fazendo, porque a gente está acreditando que ficar é o mais certo e não. Nós vamos matar mais gente ficando como tá. As coisas entrou no controle. Em uma semana, a gente conseguiu entender toda essa situação do vírus. Então, agora é momento de calma, tranquilidade. A gente continua orando, pedindo a Deus para que a temperatura deixe desfavorável o ambiente do vírus e a gente segue com fé, com determinação e vamos voltar ao trabalho porque eu preciso da engrenagem funcionando. É uma forma que toda a engrenagem tem de ajudar nós da área médica. Nós precisamos de tudo funcionando. Nós temos ambulância que está parada porque um pneu furou, porque precisa de peças automotiva, que as atacadistas estão todas fechadas, as varejistas estão todas fechadas. Como é que se compra peça? Eu preciso dessas peças, eu preciso que o paciente vá, eu preciso do transporte disso. Então, nós precisamos pôr a mão na consciência, está atrapalhando todo o sistema.
O que a gente pensava que não tem controle, Deus já mostrou um caminho. Agora nós temos que abrir outro caminho de pôr a mão na consciência. Então eu deixo tudo claro para vocês. Vamos ficar na neutralidade, vou manter vocês informados. Tendo alguma insegurança, vou manter, entendeu? O contato com vocês para falar, olha, realmente teve uma insegurança agora, teve isso. No momento é um momento seguro, a gente está tendo controle do que está acontecendo. E a gente continua com as medidas, tomando bastante cuidado. Boa noite, eu espero que hoje seja uma noite tranquila, que Deus abençoe e que a gente consiga colocar as coisas no lugar, tá? A questão não é questão do presidente, nós estamos falando por nós sabemos que do jeito que tá, não dá para ficar, tá tendo prejuízo para nós agora da área hospitalar. Precisamos que as coisas voltem para o lugar, porque já está sendo uma situação preocupante para nós. Muito obrigada. Que Deus abençoe esse país.